Fala, futuros aprovados da Câmara dos Deputados. Saiu tão aguardado edital Banquinha Sebraspzinha. Banca velha conhecida. Edital com essa parte de raciocínio lógico e analítico, tá? Acrescentando a parte aqui no edital de estatística, né? O básico de estatística, bem tranquilo. Acrescentando aquela parte de calendário, sequência de figuras, palavras, letras, análise combinatória e probabilidade, que é algo já padrão, né? Recorrente aqui da Banca Sebrasp, a parte de proposições, tá? Então, gente, um edital aí bem legal. Vamos embora. O nosso lema de sempre aí, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Galera, muita gente mandando mensagem no Instagram. Professor, resolve aí algumas questões através do método Sorman. Então, vamos embora. Gente, esse é o edital, né? Que traz lá toda a parte de lógica, né? E aí traz a parte de raciocínio sequencial, sequência de figuras, palavras e letras, ó. Orientação temporal, ele gosta muito da parte de problemas com calendário, problemas de contagem, né? A parte de análise combinatória, noções de probabilidade, as falácias, né? Do raciocínio lógico, a gente vai ter uma aula sobre essa parte. Noções de estatística, média, moda, mediana, desvio padrão. Então, bem tranquilo, mas tem que abrir os olhos. Então, vamos embora. Questões. Gente, primeira questão, uma questão tranquila e vai prova, vem prova do Sebrasp, eles cobram. À luz da lógica sentencial, julgue o item a seguir acerca da proposição P. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é superior a 15. Ó, ele quer o número de linhas da tabela verdade dessa proposição P. Você viu que eu nem fiz a leitura. Eu li o começo da questão e já fui para o comando. Isso é muito importante, porque às vezes ele bota uma desgraça de um texto grande, o cara perde tempo lendo. E eu vou utilizar sempre a minha técnica, ó, a técnica dos 4Q. Que eu quero na questão. Às vezes você tem um texto desse tamanho, chega lá na questão, aí o Sebrasp diz a quantidade de linhas da proposição P3, e ele deu lá 15 proposições, era só para pegar P3. Então, que eu quero na questão? Então, como é que a gente calcula o número de linhas de uma tabela verdade? 2 elevado a n. Professor, o que é esse n? O número de proposições simples distintas. O número de ideias distintas que a frase te deu. Cuidado, ele pode colocar no lugar de número de linhas, número de valorações possíveis, VOF, ou número de combinações possíveis. Vamos lá. 2 elevado. Vamos contar aí quantas ideias diferentes eu tenho nessa frase. A primeira, o investigador não cumpriu o procedimento. Segunda, o investigador identificou o suspeito errado. Terceira, o juiz anulará a prova. Quarta, o juiz soltará o acusado. Quantas ideias distintas você tem? 4. O investigador não cumpriu o procedimento. O investigador identificou o suspeito errado.
O juiz anulou a prova, anulará a prova. O juiz soltará o acusado. 4 ideias distintas, ou seja, 4 proposições simples. Então, 2 elevado a 4, ó. Multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. É superior a 15? É. Item correto. Galera, depois vocês comentem os assuntos que você tem mais dificuldade, coloca aqui, professor, faz uma aula disso, daquilo. Agora, para isso, deixa o like, curta, compartilha, entra no grupo que está aí na descrição do vídeo. Vamos embora. Questão 2 ainda sobre a parte de lógica. Veja que eu nem li o texto, é sempre o mesmo blá blá blá. Ó, a sentença, as mudanças nas correntes marítimas são consequências das fases da Lua. Essa sentença pode ser representada por um sim, então, se P, então que. Muita gente boa cai na onda porque pega a palavra consequência. E às vezes tem professor que diz bem assim, ó, se tiver na prova dizendo que um cara A, uma proposição A, é consequência da outra. Teve a palavra consequência, isso é um sim, então, gente, cuidado. Se eu digo assim, ó, João ser aprovado no concurso da Câmara dos Deputados é uma consequência dele ter estudado no Exatas para gabaritar. Beleza. Aí sim, é consequência, é um sim então. Porque é consequência, tá unindo o quê? 2 proposições. João ser aprovado no concurso da Câmara dos Deputados é uma consequência de João ter estudado no Exatas para gabaritar. Ou seja, se João estudou no Exatas para gabaritar, então João foi aprovado na Câmara dos Deputados. Show. Aí é sim então. A palavra é consequência só faz o papel de um sim então quando ela liga proposições. Mas aqui, não. Aqui é uma proposição simples. As mudanças nas correntes marítimas são consequências das fases da Lua. Eu só tenho um pensamento, uma única ideia. Isso aí é uma proposição simples. A representação, ó, seria simplesmente uma letra do alfabeto. P, Q, R. Essa é a representação simbólica, por isso o item está errado. Se fosse o exemplo que eu falei do João, aí seria um sim, então. Tranquilo? Então, item errado, aí é proposição simples. Aí você não tem 2 proposições ligadas por um conectivo, você só tem uma proposição. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 3, ó, uma questão de estatística. Ó, ele dá uma tabela aí e diz assim, tendo como informação ou tendo como referência a tabela precedente em que estão representadas as notas de uma prova obtidas por 25 estudantes, julgue o item subsequente. A mediana das notas tem o mesmo valor da moda. Vamos lá. Ó, primeiro vamos interpretar a tabela. Ele está dizendo que 8 pessoas tiraram nota 4. Frequência absoluta é o número de vezes que um determinado dado estatístico aparece. A nota 4 apareceu 8 vezes. Tem 8 estudantes que tiraram nota 4. Tem 10 estudantes que tiraram nota 5. Tem 6 estudantes que tiraram nota 6. E tem
um estudante que tirou nota 7. O que é moda? Moda é o valor que mais aparece. Moda é o valor que apresenta maior frequência absoluta. Qual é a maior frequência aí? A maior frequência é 10, ou seja, 10 alunos tiraram nota 5. Qual é a nota que mais aparece? Nota 5. Pronto. Isso é a moda. A moda é 5. Beleza. Professor, mas ele pediu pra gente também a mediana. Professor, como é que eu calculo mediana? Ó, mediana, quando a quantidade é ímpar, você coloca os elementos em ordem e pega o termo do meio. Quando a quantidade é par, você coloca os elementos em ordem, quando a quantidade é par, e pega os dois do meio e tira a média. Muito aluno errou essa questão porque fez assim: nota 4, nota 5, nota 6, nota 7. Já está em ordem. E aí pegou esses dois, o 5 e o 6, somou e dividiu por 2. 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. Aí disse que a mediana era 5,5. Aí disse, é diferente da moda. Se arrebentou. Porque, gente, eu não tenho 4 notas. Eu não tenho 4 estudantes. Eu tenho 25. O 4 aqui, ó. O 4 aqui, ó. O 4. Ele aparece 8 vezes. Aí depois vem o 5. O 5 aparece 10 vezes. Aí depois vem o 6. O 6 aparece 6 vezes. E depois vem o 7, que aparece uma vez. Então eu tenho 25. Professor, e como é que eu faço para encontrar o termo do meio? Ó, sempre a posição do termo do meio, porque veja, eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, 25. Então, a mediana é o termo do meio. É só somar 1 na quantidade de termos e dividir por 2. 25 mais 1, 26, dividido por 2, 13. Ou seja, eu vou pegar a pessoa, o elemento que está na 13ª posição. A mediana é o cara que está na 13ª posição. E, gente, aí fica fácil, né? Por quê? Os 8 primeiros elementos são todos iguais a 4. Aí, o 9º, o 10º, o 11º, o 12º, o 13º, até chegar no 18º, todo mundo é 5. Porque depois vem o 10, quantas vezes? Vem o 5, quantas vezes? 10 vezes. Então, os 8 primeiros são 4. Aí o 9º, o 10º, o 11º, até chegar no 18º, já que 8 mais 10 é 18, até chegar no 18º, todo mundo é 5. Então, o 13º é quem? É 5. Então, a mediana e a moda são iguais. Item correto. Questão tranquila, mas se o cara não se ligar, cai na pegadinha, né? Tranquilo? Tem gente que bota que a moda é 10. Moda não é a maior frequência absoluta. Moda é o cara que tem a maior frequência. Vamos embora. Gente, olha lá para a peste, a desgrama do texto da 4 e da 5.
duas questões sobre raciocínio temporal. Os probleminhas de calendário. Ó. Professor, eu vou ler esse texto. Eu não vou, não. Eu vou aplicar a técnica dos 4Q. Professor, que desgraça é 4Q? Que eu quero na questão. Aí o cara vai contar um blá 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 da peste. Eu não vou nem ler, ó. Eu não vou nem ler. Eu não vou nem ler. Aí vem, ó. Eu não vou nem ler. Eu não vou nem ler. Eu vou para o comando da questão. É correto afirmar que se determinado dia X é sábado, então o milésimo dia contado a partir da 0 hora do dia seguinte, a X, será uma sexta-feira, independentemente do ano ser bissexto ou não. Veja, quando ele já dá para vocês a quantidade de dias contado, não precisa se preocupar se é bissexto ou não, porque ele já contou para você. Você só tem que lembrar que os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Então você vai pegar 1000 e vai dividir por 7. Por quê? Porque quando eu divido a quantidade de dias por 7, você vai saber quantas semanas completas se passaram. Se hoje é sábado, daqui a 1000 semanas é sábado. Os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Então vamos lá, ó. 10 aqui por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Aqui dá 3, baixo 0. 4, 4 vezes 7, 28. Dá 2, baixo 0. Aqui dá 2, 2 vezes 7, 14, sobram 6 dias. Ó, eu tô no sábado. Daqui a 142 semanas vai ser o próprio sábado. Só que aí eu tenho quantos dias para contar? 6 dias depois do sábado. Ó, se fosse 7 dias depois do sábado, seria o próprio sábado. Veja se não é. 7 dias depois do sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É para contar 6, né? Então isso aqui vai ser uma sexta. Item correto. Para que perder tempo lendo esse texto? Vamos para a última? Questão interessante. Ó. A data. Veja que eu já fui para cá, ó. A data de aniversário da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro do Itapemirim é no dia 2 de outubro de 1965. Se 2 de outubro, ó, se 2 de outubro de 2024 for uma quarta-feira, então 2031 será o próximo ano no qual o aniversário da Guarda Municipal de Cachoeiro do Itapemirim será uma quarta-feira. Gente, 2/10 de 2024 é uma quarta. E ele quer saber o quê? Ele quer saber 2/10 de 2031. Então vamos lá. 2/10 de 2025. 2/10 de 2026. 2/10 de 2027. 2/10 de 2028. 2/10 de 2029. 2/10 de 2030. E ele quer saber o quê? Vou botar até aqui, ó. 2/10 de 2031.
Gente, veja. Olha a data de hoje. Olha, hoje é 3/1/2026. Eu quero saber 3/1/2027. Hoje é sábado. Hoje é sábado. 3/1/2026. Geralmente, quando eu vou por uma mesma data no ano seguinte, eu pulo um dia. Eu só vou pular 2 dias se entre as datas eu tenho 29 de fevereiro. Então, por exemplo, ó, ano bissexto, você pode até memorizar uma dica chula, é ano de Olimpíada. Por exemplo, Copa do Mundo não é bissexto. Por exemplo, 2026 é ano de Copa do Mundo, não é bissexto. Tá? Olimpíada, ó, 2024, 2028, 2032, 2036 são anos de Olimpíada, ó. São anos bissextos. É uma dica chula, tá? Beleza. Então, o que é que acontece? Olha, 2026 e 2027 não são bissextos. Então, entre essas datas não tem 29 de fevereiro. Então, eu só vou pular um dia. Se hoje, 3/1/2026 é sábado, essa mesma data no próximo ano vai ser domingo. Você só vai pular 2 dias se entre as datas tiver 29/2. E aí, veja, vamos lá. Ó, 2024 é bissexto. Só que eu já tô no mês 10. Eu já passei por 29 de fevereiro. Eu já passei. Então, ó, mesmo 2024 sendo bissexto, quando eu saio aqui para 2025, eu não tenho entre as datas mais 29 de fevereiro. Então eu só vou pular um dia. Vai ser quinta. Mesma coisa, ó. 2026, 2027 não são bissextos. Então entre as datas eu não tenho 29 de fevereiro. Só pulo um dia. Sexta. Pulo mais um dia. Sábado. Agora cuidado. 2028 é bissexto. E eu tô saindo aqui, ó. Eu tô saindo do 2/10/2027 pro 2/10/2028. Aí, galera, você vai passar por 29 de fevereiro. Porque você tá indo pro mês 10 de um ano bissexto. Então você vai passar por mês 2. Vai ter 29 de fevereiro entre as datas. Então aqui você vai pular quantos dias? Vai pular quantos? 2 dias. Sábado, pulando 2 dias. Domingo, segunda. Vai ser segunda. Ó, 2029, 2030, 2031, nenhum é bissexto. Então você vai pulando um dia mesmo. Então, ó, eu tô na segunda, né? Pulou um dia. Aqui vai ser o quê? Terça. Pulou outro dia. Quarta. Agora, de 2030 para 2031, vai pular mais um. Quinta. E não quarta. Por isso que o item tá errado. Por que a galera caiu? Porque muita gente aqui não pulou 2 dias. Então, você só pula 2 dias se entre as datas eu tenho quem? 29 de fevereiro. Galera, é isso. Convido vocês, hoje ainda às 8h30 tem uma aula massa aqui no canal do YouTube, imperdível. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve. Quem não segue o nosso Instagram, siga. Estamos juntos. Vamos embora. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Fui.